Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar da Maquinica DHW, falando então sobre essa nova família de FPGAs da Intel, a Agilex 5. Eu sou a Franciele Nuremberg, sou engenheira eletricista, trabalho aqui na Maquinica como instrutora de treinamento em tecnologia FPGA Intel. Quem vai estar conversando hoje com a gente é o Neymar Duarte, um dos maiores especialistas em tecnologia FPGA Intel no Brasil, com muitos anos de carreira. Depois ele vai trazer um pouquinho do conhecimento dele para a gente. Bom, então eu vou falar um pouquinho só para vocês saberem então quem é a Maquinica DHW. Nós somos uma distribuidora de componentes, mas além de ser uma distribuidora de componentes, a gente é uma distribuidora inteligente. A gente atua tanto na logística, facilitando para o cliente, dando suporte em todas as linhas que a gente possui no portfólio e desenvolvendo muitas vezes junto com o cliente, né? Dando suporte nas linhas, dando suporte no projeto do cliente. Isso nos dá um background para também ser uma provedora de soluções IoT e de inteligência artificial. Então, toda essa bagagem que a gente tem aí de mais de 10 anos de mercado faz com que a gente fornecesse, além do componente, a solução completa para o mercado, né? A Maquinica está sediada, né, então, em Florianópolis, que é da onde a gente está falando com vocês. E antes de eu falar um pouquinho mais da Maquinica, eu vou dar alguns avisos. Eu vou repetindo eles ao longo da noite, né? Então, conforme as pessoas vão entrando, eu vou ir repetindo esses avisos. Então, comecei aqui falando já um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai ter um sorteio, né? Então, como eu falei ali, bastante tecnologia FPGA Intel, quem estiver presente durante essa noite vai participar de um sorteio para uma vaga no treinamento em tecnologia FPGA Intel. Se você ainda não sabe o que é esse treinamento, fica com a gente e a gente vai explicar logo mais. O nosso pessoal de suporte vai estar mandando o link do Google Form para vocês colocarem nome e e-mail. Essas são as informações que vão ser utilizadas para o sorteio, que vai ser feito ao vivo aqui com vocês. Além disso, todos que estiverem aqui essa noite vão receber um certificado de participação, né? Então, o nosso webinar vai durar aí 1 hora e a gente vai ter, né, um tempinho para perguntas no final, mas vocês podem ficar bem à vontade e ir mandando as perguntas no chat, que eu já vou aqui questionando o Neymar durante a fala dele. Então, a gente vai fazendo essa interação, mas vocês podem ir mandando perguntas. E no final, a gente vai ter um espaço um pouquinho maior, e aí quem quiser abrir o microfone e interagir, será muito bem-vindo. Então, não esqueçam de colocar o nome, né, no Zoom, o nome e sobrenome de vocês. Então, como eu já vi aqui que tem várias pessoas com o mesmo nome, é legal vocês botarem o nome e sobrenome, porque aí o pessoal vai conseguir colocar a presença para vocês, e aí vocês vão receber o certificado. Se algum de vocês tiver dificuldade de renomear no Zoom, esteja usando aí a primeira vez a ferramenta, pode mandar no chat o nome e sobrenome que a gente renomeia aqui para vocês. Aí você só coloca o nome e sobrenome e a gente vai renomear vocês. Então, esses avisos eu vou repetir em alguns momentos para que todos fiquem, né, a par, tanto do sorteio quanto da questão do certificado. E aí eu vou continuando a minha fala aqui até passar para o Neymar. Então, estamos aqui em Florianópolis. A Maquinica também tem um escritório em São Paulo e em Joinville. Joinville com um foco bem grande em soluções para cidades inteligentes. Quem quiser saber mais, depois a gente pode bater um papo também sobre isso. A Maquinica é uma empresa japonesa, então a gente está nos 5 continentes, temos escritórios em todos os lugares. Inicialmente, né, sendo uma distribuidora de semicondutores, e é a maior no Japão, 5ª no mundo. A cada 3 funcionários da Maquinica, 1 é engenheiro. Então, a gente tem um pessoal técnico muito forte, o que nos habilita, né, a fazer a função de distribuição inteligente, quanto de desenvolver projetos. Então, ao redor do mundo, a gente tem vários centros de desenvolvimento. O que são isso? São locais onde tem um time de engenharia que pode desenvolver o produto completo para o cliente, ou atuar junto com a engenharia do cliente. E
a gente aqui em Florianópolis é um destes centros. Em 2019, a Maquinica passou o Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Aceleração de Computação. Isso nos faz, né, junto com a Dell e com a Intel, desenvolver provas de conceito para clientes que querem adotar novas tecnologias. Além disso, todos esses anos de desenvolvimento utilizando tecnologia FPGA também fez com que a gente se tornasse o Centro Oficial de Treinamento em Tecnologia FPGA Intel. São mais de 10 anos de experiência que são agregados aos nossos cursos e atendendo, né, as demandas do mercado. Durante esse tempo, a gente já capacitou mais de 3.000 pessoas, né, entre estudantes, professores, engenheiros, em formatos de treinamento, tanto aberto quanto fechado. Aberto são turmas que a gente abre, né, com datas estipuladas, depois vocês vão ficar sabendo aí da nossa próxima turma. E o treinamento fechado é quando o cliente tem uma demanda e a gente atende exatamente aquela demanda do cliente, sendo empresas ou instituições de ensino. Então, só mais uma vez, né? O nosso suporte vai estar mandando um link para o Google Form, para vocês colocarem nome e e-mail e participarem do nosso sorteio de uma vaga para treinamento, para a próxima turma de treinamento. E não esqueçam de se renomear ali no Zoom ou encaminhar o nome no chat e a gente vai estar renomeando para vocês. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Neymar, nosso especialista em tecnologia FPGA Intel. Pode ir compartilhando aí, Neymar. E ele vai, então, agora, né, nos falar sobre essa nova família de FPGA que está vindo para o mercado e vai impactar bem forte o mercado brasileiro, inclusive, né? Então, é uma coisa que não é só uma novidade, mas é uma novidade que vai trazer muito impacto para o mercado brasileiro. Muito obrigado, Franciele. Boa noite a todos. Obrigado por participarem do nosso webinar. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova geração, essa nova família de FPGAs que a Intel está lançando, que é a família Agilex 5. E a Intel ela tem investido bastante, desde que ela comprou a Altera em 2015, ela tem investido bastante nessa parte de FPGA. E a família Agilex 5 é a terceira geração, na verdade, de FPGAs, que a Intel lança como Intel, e é a terceira geração que ela lança com tecnologia ou com processo de fabricação Intel. Ela lançou, por exemplo, as famílias, depois que ela comprou a Altera, ela lançou as famílias Max 10, ela lançou a família Cyclone 10 Low Power, lançou a família Cyclone 10 GX, mas essas gerações anteriores de FPGAs, elas eram ainda produzidas em fábricas de terceiros. E com o crescimento do mercado, só para ter uma ideia, o mercado está crescendo de 2022, o mercado atual, de em torno de 9 bilhões. Para 2023, o crescimento estimado de ano a ano é de 16%. E até 2027, a estimativa é de que o mercado continue crescendo numa taxa superior a 10% ao ano no uso de FPGAs. E o que a Intel está desenvolvendo nesse mercado, primeiro, expandindo a família Agilex. A família Agilex hoje, inicialmente, ela só tinha um componente, que era chamado só de Agilex. Hoje ela se tornou Agilex 7, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela já tem mais duas famílias que já estão anunciadas, duas em produção, que são Agilex 7 e Agilex 9. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre a Agilex 5, que é uma família que já vai estar em produção a partir do final desse ano. O foco os principais usos de FPGA hoje são data center, para você conseguir ter uma alta capacidade de processamento com baixo consumo de energia, usando o processo de manufatura da Intel, que é um processo reconhecido mundialmente, e agregando valor ao portfólio de FPGAs da Intel.
Nós tivemos um problema sério recentemente, durante a pandemia, que foi, literalmente, a escassez de componentes eletrônicos. Isso causou uma série de problemas na indústria, carros deixaram de ser produzidos, diversos produtos tiveram a sua produção bem reduzida, a escassez de componente complicou a vida de muitos fabricantes, e a Intel, depois desse problema, ela adotou uma estratégia e ela pretende se fortalecer e se firmar como um dos principais provedores de solução de silício no mercado de semicondutores, não somente no mercado de microcontroladores, como no mercado de semicondutores em geral. Para isso, o que ela está fazendo? Ela está reestruturando suas fábricas, os seus sistemas de teste, para que ela tenha capacidade interna e fora da Ásia para produzir, testar os chips produzidos, encapsular, testar o componente depois do encapsulado e conseguir entregar isso para o mercado. E por que ela está fazendo esse investimento? Primeiro, a demanda de semicondutores é grande e a tendência é que ela continue a crescer. Segundo, a transformação digital ela continue a passos largos. Nós estamos vendo aí uma série de coisas acontecendo no mundo de inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT foi uma das coisas que criou uma demanda enorme por capacidade computacional. Indústria 4.0, manufatura, temos o 5G chegando, o 6G em desenvolvimento, e a complexidade, digamos, do ambiente semicondutor, ela só tem aumentado. Desde a crise, nós temos passado, digamos, por diversas faltas de itens específicos da cadeia produtiva de semicondutores, e a maneira que a Intel enxerga hoje dela se tornar um líder no mercado e não ter dependências de outras empresas que façam com que ela possa gerar, entre aspas, ou fazer parte de uma escassez de componentes no mercado, é exatamente esse investimento que ela está desenvolvendo para que ela se torne uma empresa com uma cadeia de suprimento resiliente, ou seja, ela tem a capacidade de atender ao mercado sem depender de terceiros. Para isso, ela tem, primeiro, liderança nos produtos. Hoje, a Intel tem fábricas de 10 nanômetros, FinFET, 7 nanômetros, 5 nanômetros, e já está testando os primeiros componentes com tecnologia de 3 nano. Segundo, uma experiência de desenvolvimento muito grande dos seus engenheiros. E agora ela está focando para se tornar líder em termos de cadeia de suprimento no mercado. Primeiro, as principais famílias, os principais itens do portfólio de FPGAs da Intel. Stratix 10 e Agilex são com dispositivos já consolidados, que estão disponíveis aí, a Stratix 10 a partir de 2014. A Agilex, ela já lançou com a marca Intel, 2017, e agora ela está expandindo o portfólio, Agilex 9, Agilex 7. Uma outra coisa que a Intel tem, que é um diferencial no mercado, é a capacidade de pegar um projeto que foi desenvolvido por uma FPGA, que é um dispositivo configurável, programável, e converter isso em um ASIC. ASIC. Qual que é a ideia? Você tem o seu projeto, ele está estável, você já testou, ele está validado, e eu não quero mais não preciso reconfigurar esse dispositivo em campo, eu não vou mais precisar alterar esse componente. Você manda isso para a Intel e ela converte isso num ASIC para você. O que é que você ganha? Redução de custo, aumento da velocidade, redução do consumo de potência e facilidade na hora de você, por exemplo, escalar e ter um volume bem alto desse produto. E uma outra coisa que é exclusiva da Intel, que são os IPUs. O que são IPUs? Para a família Agilex 7, por exemplo, e Agilex 9, o chip, quando você compra uma Agilex 7, ele não é um chip com um único die. Ele tem 2, 3, 4, dependendo do arranjo, dies, componentes pequenos dentro, interconectados através de uma tecnologia da Intel chamada EMIB, Embedded Multi-Die Interconnect. E qual que é a ideia
desses blocos, você consegue criar o seu próprio chip e colocá-lo junto com o Fabric da FPGA e ter um produto diferenciado no seu mercado. E agora a Intel está dando mais um passo, que é um grande investimento de 120 bilhões de dólares, foi mencionado inclusive pelo Biden esse ano no discurso de abertura dele. Ele fez questão de ressaltar esse investimento gigantesco da Intel esse ano e ano que vem, com o intuito de reforçar a cadeia de suprimento dela e dela se tornar independente de outras empresas para entregar os seus produtos. E quais são as vantagens disso? Custo do produto menor para o cliente, um tempo para entregar o produto no mercado mais rápido e garante que você vai ter um suprimento, uma entrega dos componentes. Quando você comprar os componentes, eles realmente vão poder ser entregues. Durante a crise de componentes, por exemplo, itens da própria Intel, que eram fabricados pela TSMC, porque a TSMC tinha uma parceria muito forte com a Altera, e quando a Intel comprou, os itens que eram produzidos na TSMC continuaram sendo produzidos pela TSMC. Esses itens chegaram até aí 60, 50 e poucas semanas, 60 semanas de prazo de entrega, mais de um ano a partir do momento que você comprou, e os itens que eram produzidos nas fábricas da Intel, no máximo chegaram a 12 semanas de prazo de entrega. O default são 8 semanas. E de lá para cá, a Intel tem focado em, primeiro, ter as próprias fábricas, o próprio sistema, os próprios sites onde os chips são testados e validados, os DIEs, eles são encapsulados e o componente final é entregue. Só para ter uma ideia, hoje a Intel já tem toda essa cadeia de suprimento disponível. Nos Estados Unidos, então, aqui, onde o nome da cidade onde ele está está numa caixinha azul, são as fábricas de chip. Os onde está em verde, por exemplo, Costa Rica, Malásia, Vietnã, Chengdu, são os pontos de teste do chip e montagem, encapsulamento. E no futuro, a ideia é que todo esse processo seja feito fora da Ásia. Com isso, você tem uma segurança muito maior no suprimento, na cadeia de suprimento. Bom, portfólio de soluções. Antes de 2015, a Intel tinha basicamente como fornecedor a TSMC, com processos coplanares de 28 nano ou menos. A partir de 2015, ela desenvolveu itens em 20 nano e em 14 nano FinFET da Intel. 2020 em diante, passou a produzir componentes em 10 nano. A partir de 2023, itens serão produzidos em 7 nano e a Intel se compromete com continuar desenvolvendo novos métodos produtivos. Então, já tem componentes saindo em 5 nano e 3 nanos já estão a caminho. Qual é o portfólio geral da Intel? Então, nós temos os itens mais antigos, que são os em azul claro, a Arria, Max e Ciclone, e a família Stratix, que foram itens que foram lançados pela Altera. A Stratix 10 já é feita, já é a Foundry que é usada para a produção desses itens, já são fábricas da própria Intel em tecnologia de 14 nano. Agilex séries F e I 10 nano e Agilex 9, Agilex 5 e a Agilex série 7 da série M já são produzidos em tecnologia de 7 nano da Intel, e uma família que logo vai ser anunciada pela Intel será a Agilex 3, que vai estar substituindo aí principalmente as famílias Ciclone de baixo custo e Max 10. Vamos falar agora um pouquinho sobre a família Agilex 5, que é a nova família de componentes que a Intel anunciou aí no final do primeiro trimestre desse ano. O que é a Agilex 5? Simples. É uma família que vai ser nova, que vai ser produzida de FPGA, tecnologia de 7 nanômetros, e ela tem alguns diferenciais em relação a famílias anteriores da Intel de FPGAs de baixo custo. Primeiro, ela vai ser produzida em 7 nano. Segundo, o Fabric dela, a parte, digamos, da FPGA, a parte de memória, lógica, etc., eles são produzidos em um único die e usando a mesma arquitetura da Agilex 7, que é a FPGA hoje com maior desempenho disponível no mercado.
Além disso, o que ela está trazendo de novidades para essa família? Primeiro, um Hard Processor System, um sistema com processador embarcado, com Cortex A55 mais Cortex A76, são 4 núcleos por componente, interface MIP, para você fazer interface direto com um display, um sensor CCD, para, por exemplo, implementar uma câmera, blocos de DSP melhorados, focados principalmente na parte de inteligência artificial, e módulos para TSN, TSN, Time Sensitive Network, redes Ethernet, onde você tem a latência controlada e funciona entre 10 megabits e 2,5 gigabits por segundo. Além disso, ela tem interface com memórias externas melhores, DDR4, Low Power DDR4, DDR5, Low Power DDR5, interface PCI Express 4.0 até com 8 lanes, suporte à funcionalidade, à segurança funcional, um requisito hoje básico para a indústria, um dispositivo novo de segurança, o SDM, Security Device Module, que ele faz toda a segurança do componente, permite você fazer boot seguro, configuração segura da FPGA, etc. Transceivers integrados, que só para ter uma ideia, na família Ciclone 5, eles iam até 6.125 GB. Na Agilex 5, eles vão até 28 gigabits por segundo. Eles cobrem toda a faixa de 1 GB a 28 GB. Pinos de I/O, o suporte a 3V3, uma quantidade grande deles, e a parte de Ethernet. Então, já tenho, por exemplo, o MAC Ethernet 10 GB e 25 GB implementados em hardware, integrados na FPGA. Essa família vai ser dividida em 3 grupos. Neymar, só para contextualizar, a Agilex 5 hoje ela está muito próxima de quais famílias que a gente tem? Já usa? Já está em uso. Já está em uso? Bom, primeiro, em termos de desempenho, uma Agilex 5 da família D, ela é 15% mais rápido do que uma Stratix 10, que é a geração anterior de FPGAs de alto desempenho da Intel, e ela é um pouco mais lenta só do que a Agilex 7. Mas ela consome muito menos. A gente vai ver esses números daqui a pouco. Então, ela vem com bastante poder de processamento. Bastante capacidade de processamento, consumindo muito menos. Menos e um custo menor também. Menor. Em termos de preço, ela vai estar na faixa, para a mesma quantidade lógica, na mesma faixa de preço de uma Ciclone 5, que é uma FPGA de baixo custo. O custo não chega a ser tão baixo quanto, por exemplo, uma Ciclone 10 Low Power, mas é uma FPGA de baixo custo e, o mais interessante, com desempenho maior, bem maior e consumo bem menor do que a geração anterior de FPGAs chamada de mid-range, que seria a ARIA 10. Então, a gente vai ter um produto com maior velocidade e menor consumo do que uma ARIA 10, o mesmo desempenho de uma Stratix 10, um pouquinho maior até, na série D, que a gente vai ver já já, e com o custo de uma FPGA de baixo custo. Então, só vantagem. Só vantagens. Antes de tu continuar, só vou dar mais um recadinho, então, para o pessoal. Lembrar de colocar nome e sobrenome aqui no Zoom ou nos mandar pelo chat, para a gente gerar certificado depois para todo mundo. E também se inscrever no nosso sorteio para uma vaga do nosso treinamento em tecnologia FPGA Intel. A gente já conversou um pouquinho sobre ele e a gente vai voltar, então, para vocês entenderem também o que é o treinamento. Então, fica com a gente. Vai lá, Neymar. Nessa FPGA, eu tenho 3 subfamílias. O grupo B, eu tenho, nesse grupo, densidades, quantidade de lógica disponível entre 50 mil elementos lógicos e 656. Eu posso ou não ter processador, eu posso ou não ter transceivers. Junto com os transceivers vem capacidade de interface PCI Express, 10 GB Ethernet. Além disso, eu tenho suporte a DDR4 e Low Power DDR5, uma quantidade grande de pinos de I/O em 3V3 e pinos de I/O normais, não 3V3, com capacidade de transferência de até 1.6 gigabits por segundo, ou seja, eu consigo implementar uma interface Ethernet usando um único pino de I/O usando o protocolo SGMAI,
Serial Gigabit Media Independent Interface. Além disso, eu tenho parte de segurança e capacidade de velocidade de funcionamento do Fabric e da FPGA de 350 MHz. Depois eu tenho o grupo A. Nesse grupo A, para todos os componentes, estão disponíveis processador, os processadores ARM, interface USB 3.1, transceivers que vão até 28 GB, PCI Express até geração 4, 16 gigabits por segundo, e interface Ethernet que vai até 25 GB, MAC mais o PCS, tudo isso implementado em hardware. Eu tenho DDR4, DDR5, Low Power DDR5, Low Power DDR4 como interfaces com memória externa, e o core da FPGA ele já roda até 500 MHz, e na versão D, a diferença é que o core da FPGA vai até 600 MHz, e além de DDR4 e DDR5, que trabalham em frequências um pouco maiores do que as FPGAs da série E, do grupo A, eu também tenho suporte a QDR4, Quad Data Rate, memórias bem mais rápidas. A diferença da versão D é que eu tenho uma quantidade maior de blocos de DSP para a mesma quantidade de memória disponível na FPGA, e as densidades disponíveis vão de 103 a 644 mil elementos lógicos. Aqui está a tábua, entre aspas, a tabela mostrando os dispositivos da série B, eles vão aí de 50 mil elementos, 50, 69, 85, 138, 282 até 656 mil elementos lógicos. O número de transceivers vai de nenhum nos dois menores itens, não tem o transceiver, não tem o Hardware Processor System. Nos itens maiores, a partir aí de 85 mil elementos lógicos, eu começo com 4 transceivers e chego até 24 transceivers disponíveis no total na FPGA. Do grupo A, ele já começa, todos eles têm transceiver, os menorzinhos têm 4 transceivers, os maiores têm 24 transceivers, e os transceivers chegam até 28 gigabits por segundo, e os processadores, o Hardware Processor System, ele é composto, então, por 2 processadores A55, que rodam até 1.4 GHz na versão A, do grupo A. No grupo B, eles vão até 1.8 GB, e 4 processadores A55 e 2 processadores A55 e 2 A76. Os A76 vão de 1.4 GB até 1.8 no grupo A, e no grupo B os A55 rodam 1.25 GB e no grupo B rodam 1.5 GB. Encapsulamento, eu tenho alguns encapsulamentos diferentes. Isso é uma coisa que a Agilex trouxe, a Agilex 5 trouxe diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, que é um encapsulamento mais inteligente, chamado de Balls Everywhere. Ele facilita bastante o roteamento e reduz o custo de produção de uma placa de circuito impresso. Uhum. E a série D é a série realmente de mais alto desempenho, vai aí de 100 mil elementos lógicos até 644 mil elementos lógicos. O processador roda a 1.8 GB os A76 e a 1.5 GB os A55, e os transceivers vão até 28 gigabits por segundo. Com um diferencial, nesse item eu consigo implementar PCI Express geração 4 com 8 lanes disponíveis, com 4 ou 8 lanes, me entregando uma interface com um computador, com PC ou com um outro dispositivo que tem interface PCI Express mais rápido do que o dispositivo, a família E. Uhum. A geração D é mais rápida. Bom, eu sei que tu vai falar mais características agora aqui, né, da Agilex 5, mas é para a gente ter uma noção de aplicações. Aonde é que a gente consegue, né, aonde é que a gente consegue aplicar uma família ou outra? Alguns exemplos. Eu sei que tu vai dar mais exemplos para frente, mas só para a gente já contextualizar um exemplo das duas famílias, pode ser. Tá. Aonde eu uso um Agilex E e aonde eu uso um Agilex D. Se você, por exemplo, não precisa ter uma aplicação que você vai precisar da lógica, você vai usar uma Agilex B, uma Agilex E do grupo B. Uhum.
de preferência as menorzinhas que só tem lógica, que você não tem processador, não tem transceiver, etc. Apesar de que, para todas as Agilex do grupo B, eu tenho versões sem processador, eu tenho versões só com transceiver, eu tenho versões sem transceivers disponíveis e assim por diante. Então, eu não necessariamente preciso, quando eu compro uma, eu não necessariamente preciso comprar um item que tenha todos os processadores funcionando e todos os transceivers funcionando. Eu quero comprar sem os transceivers, você vai conseguir comprar um componente com os transceivers não testados, eles estão desabilitados, mas o custo do componente vai ser menor. Ah, eu vou precisar, por exemplo, implementar uma interface de vídeo de 4K. Você pode usar uma Agilex tipo D ou uma tipo E, a revisão A. Eu quero usar vídeo 8K. Aí a única alternativa que você vai ter vai ser uma Agilex do tipo D, que ela tem maior capacidade de processamento, velocidade maior, etc. Aonde mais eu vou estar restrito, entre aspas, a Agilex tipo D? Se você precisar, por exemplo, interface Ethernet de 25 GB, você pode usar a Agilex tipo E variante A, que é a mais rápida, ou a D. Mas você vai ter mais interfaces Ethernet, número maior, inclusive, de transceivers na D. Então, dependendo da tua aplicação, você faz um mix e match, ou seja, você escolhe qual variante que você quer. Na tipo D, na Agilex D, você sempre vai ter os transceivers, você pode ou não ter os processadores, o Hard Processor System, mas você sempre vai ter os transceivers disponíveis e rodando a 28 GB, entre 1 e 28 gigabits por segundo. Bastante potência e bastante opção, né? Então, entre uma e outra, a gente tem uma variedade bem grande. Bem grande. Legal. Principais características. A primeira é o Fabric da FPGA, aquilo que realmente funciona na FPGA, onde você implementa a sua lógica, é uma versão melhorada da Agilex 7. E a característica dessa família é que você tem a arquitetura chamada de Hyperflex. O que é a arquitetura Hyperflex? Você tem registradores distribuídos ao longo de toda a FPGA, não apenas nos elementos lógicos. Em cada ponto de interconexão de uma linha de conexão ou coluna de conexão com um bloco lógico, a conexão entre uma linha, uma coluna e um pino de I/O, etc., nas gerações anteriores, antes da Agilex, você tinha basicamente um transistor que fazia a conexão ou não entre duas linhas, uma linha e uma coluna de interconexão, a saída de um bloco lógico e uma linha ou uma coluna de interconexão. Na Agilex 5, eu tenho, na verdade, eu posso fazer essa conexão direta ou eu posso colocar um registrador nessa interconexão. Qual a consequência disso? Primeiro, eu vou ter 10 vezes mais flip-flops no Fabric da FPGA, nessas interconexões, do que nos blocos de lógica. E o interessante o Quartus é capaz de distribuir esses flip-flops ao longo dessa parte de roteamento para que você consiga o melhor desempenho em termos de frequência de operação possível. Então, só como termo de comparação, numa Cyclone 5, eu consigo fazer um projeto razoável, um processador, por exemplo, um NIOS, rodar em torno aí de 100 e poucos megahertz. Na Agilex 5, esse mesmo processador vai rodar 350 MB. E aqui tem uma imagem mostrando que em cada interconexão entre linha e coluna de roteamento, eu tenho um bloco daquele que permite que eu coloque ali um registrador ou eu faça o bypass direto. Uma outra diferença são os blocos de DSP. Na Agilex, eu conseguia fazer 2 operações de ponto flutuante ou ponto fixo de 16 bits ou uma operação com 27 bits, de tamanho. Eu precisaria de 2 blocos de processador para fazer uma operação em ponto flutuante de 32 bits. Na Stratix 10NX, otimizada para a parte de AI, a Intel já implementou um sistema onde eu consigo fazer, para um número menor de bits, por exemplo, até 10 somas simultâneas num único bloco desse de DSP. Eu faço até 10 multiplicações / somas de 8 bits. E na Agilex 5, essas 2 features foram colocadas no mesmo componente,
E com ele, numa Agilec 5, no único bloco de DSP, então, agora eu tenho 20 entradas de 10 bits, ou seja, eu faço 10 somas, multiplicações e somas simultâneas de 4 bits ou de 8 bits, 4 de 9 bits, 2 de 16 bits, até 27 até 20 inteiros de até 27 bits, eu faço uma por bloco, e eu também tenho a capacidade agora de trabalhar em ponto flutuante 16 bits e usar o padrão, um padrão novo, que é o bfloat. O que é o bfloat? É um padrão onde eu tenho 8 bits de expoente e 8 bits de mantissa para representação do meu número em ponto flutuante. Então, eu tenho uma resolução menor na mantissa, mas a mesma quantidade de bits de expoente que eu tinha num ponto flutuante de 32 bits, eu consigo uma representação muito maior e eu tenho um desempenho bem melhor com esse tipo de representação quando eu implemento uma rede neural dentro do componente. Memória. Então, numa Agilec 5, eu tenho a memória interna, chamada de MLab, eu tenho também os blocos memória distribuída, que é a MLab, eu converto 8 blocos de lógica num bloco de memória de 640 bits, blocos internos de memória de 20K bits e interface DDR4, no caso, no grupo B, até 2.4 gigabits por segundo para cada interface, para cada bit de interface, e no grupo A, 2.6 GB, low power DDR4, vai de 2.6 para 3.7 GB, DDR5, 3.6 gigabits por conexão, e low power DDR5, que ela sobe de 2.4 para 3.7 gigabits quando eu vou do grupo A do grupo B, aliás, para o grupo A. E com isso eu tenho uma quantidade grande de memória externa disponível através dessas interfaces desses componentes. A Agilec 5 ela tem 2,5 vezes o desempenho de uma Ciclone 5, consumindo metade da potência. Quando eu comparo uma Agilec 5 da série E com uma Arria 10, que é a versão anterior de mid-range, de FPGA intermediário, eu tenho 37% de ganho de desempenho e redução no consumo em 39%, e comparando a série D com uma Stratix 10, eu tenho 50% a mais de desempenho e 45% de redução no consumo da FPGA. Aqui a gente tem um diagrama geral de uma Agilec 5. Então, eu tenho no meio o Fabric, essa parte cinza central é o Fabric da FPGA, onde eu tenho ali os blocos de DSP, blocos de memória e a parte de lógica propriamente dito. E ao redor agora eu tenho os pinos de I/O, são divididos em dois tipos, o High Speed I/O, que são os roxos em cima e embaixo, e o High Voltage I/O, que é os bancos da direita, e um banco do lado esquerdo. O High Voltage I/O, para que ele serve? Ele tem uma interface de 3V3, eu posso ligar ESPI, 2C, RGMI, outros padrões, controle de motor, etc. Eu vou ligar nos High Voltage I/O. E no High Speed I/O? Eles trabalham entre 1.02 e 1.2 volts, mas eu consigo, por exemplo, implementar uma interface MIP diretamente nesses pinos, interface LVDS, interface com blocos de memória, etc. Sobram duas coisas, que são o SDM, que é o Security Device Manager, que ele vai me fazer a parte de segurança do componente, permite eu gravar um bitstream criptografado com segurança, etc. E permite também eu fazer boot seguro a partir do microprocessador, assinar o código, assinar o software e rodar o software. E os transceivers, que ficam do lado esquerdo, em cima, em verde, eu tenho o Hard Processor System. O único detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui é que os pinos de I/O de alta velocidade, no modo LVDS de 1.3 volts, eu consigo implementar interfaces de até 1.6 GB, ou seja, eu consigo, para um par de pinos de I/O, ele é diferencial, eu consigo passar uma interface Ethernet, eu tenho uma quantidade grande de pinos, eu posso colocar lá dentro quantas interfaces Ethernet eu precisar. O outro detalhe é que eu também tenho pinos que podem trabalhar no modo MIP para fazer interface diretamente com a câmera. Uma outra coisa interessante é, para cada conjunto de 96 pinos de I/O de alta velocidade, eu tenho um controlador de memória DDR disponível.
Então, dependendo da versão de FPGA, da série E, por exemplo, eu consigo implementar barramentos de 32 bits ou até mais. Transceivers. Os transceivers da versão E, da versão A, trabalham até 17 GB, da versão A, eles vão até 28 GB, da série D também até 28 GB, e permitem que eu implemente interfaces Ethernet de 25 GB, PCI Express geração 4 e assim por diante. CSI e DSI para interface diretamente com a câmera, eu também tenho disponível. E, finalmente, em termos de protocolos, a gente tem uma série de protocolos que são suportados, GES 204A, 204B, GES 204C e Serialite. São protocolos que eu dependo dos transceivers para serem implementados. Na parte de hardware, eu tenho o MAC e o PHY Ethernet, inclusive com suporte a 1588, disponíveis nos transceivers. Para cada grupo de 4 transceivers, eu tenho um MAC Ethernet disponível. Bom, Hard Processor System, esse é um outro diferencial. Qual é a vantagem de um Hard Processor System? Eu coloco tudo, digamos, eu ponho o processador, mais o Fabric da FPGA, mais o controlador de memória, dentro de um único componente. Então, ao invés de eu ter um processador externo mais uma FPGA, ele está tudo integrado. A vantagem disso, eu tenho maior velocidade de operação, uma integração muito melhor e assim por diante. Aqui está o diagrama de blocos. O processador ele não vem só o processador, ele já vem com um monte de periféricos, o ART, 2C, SPI, USB 3.1, interface MIP e assim por diante. Já vem tudo, entre aspas, encapsulado, inclusive o USB tipo 3.1, USB 3.1 de alta velocidade, que eu uso o transceiver para fazer essa interconexão. E agora eu posso, por exemplo, na parte de Ethernet, se eu quiser colocar interface 10 GB, 25 GB Ethernet, eu posso usar os Hard Processor Systems e via Fabric da FPGA eu acesso esses periféricos. Quando a gente fala de processador, a gente também não pode esquecer dos sistemas operacionais que eu posso rodar nele. Então, aqui no caso, eu posso rodar Linux, o Xen, o Zen, que é um hypervisor. Eu tenho a parte de boot, o U-Boot, e uma novidade nessa arquitetura é o suporte que ele tem a um RTOS chamado Zephyr, que, na verdade, é uma versão enxuta, digamos, do Linux, que permite multithread. Outra coisa que eu preciso é de uma interface e um IDE, uma interface de desenvolvimento. E aqui a Intel já lançou para essa família o RISC-Free IDE, que é baseada no Eclipse e que ela suporta tanto o NIOS-5, que é uma versão do NIOS que é uma implementação em softcore do RISC-V, quanto o ARM. O desenvolvimento das duas está dentro desse estúdio, que é o RISC-Free IDE, lançado pela Intel. Na parte de segurança, então eu tenho garantida confiabilidade, integridade, etc., da implementação. Eu posso carregar, inclusive validando e assinando o software, e verificando se o software que está sendo carregado está assinado, está criptografado e assim por diante. Eu garanto soluções físicas anti-tamper, ou seja, se alguém tentar identificar o que está lá dentro, fazer leitura, etc., o sistema de segurança bloqueia. E geração e manutenção das chaves. Por exemplo, se alguém tentar, se foi identificada uma intrusão, o Secure Device Manager vai lá e pode apagar as chaves públicas, chave privada, e não deixar ninguém mais acessar a FPGA. Bom, na parte de encapsulamento, como eu comentei, a Intel tem uma inovação, que é um novo tipo de encapsulamento chamado de Ball Everywhere. Qual a ideia? Eu tenho 2 tipos de esferas ou de balls disponíveis nesse encapsulamento que é BGA. Um é oblongo, ele não é redondo, que é a primeira fileira de cima. O outro, a da parte interna, eles são esferas, eles são redondos, os pads, e eu tenho buracos abertos entre as esferas. O que eu ganho com isso? Uma facilidade de roteamento grande. Se num projeto eu precisaria, por exemplo, de 8 layers para rotear uma FPGA completamente num BGA, no padrão normal, matricial normal, nessa FPGA eu consigo fazer o roteamento da mesma quantidade de pinos, usando uma quantidade menor de layers, só 4 layers.
Outra vantagem é o Quartz Prime. Então, o Quartz Pro, que é a versão, o software usado para o desenvolvimento da parte de RTL, ele é um software leve, por exemplo, para qualquer item da Gilex 5, com apenas 32 GB de memória no meu computador, eu consigo rodar o Quartz. Ele suporta uma série de novidades, como, por exemplo, SignalTap, que é um analisador lógico de estados, onde eu consigo coletar a informação que está acontecendo em hardware, salvar e usar essa informação depois para fazer a simulação do meu sistema. Tem Designer Roller Check, que é um Design Assistant, que é um sistema que checa se eu cometi algum deslize no meu projeto. O Platform Designer, que é a ferramenta de desenvolvimento de integração com um negócio chamado IP-Based Design Board Aware. O que é isso? Quando eu crio um componente novo para o Platform Designer, eu já posso colocar, por exemplo, os pinos que ele vai usar em cada placa, e agora, quando eu insiro aquele componente, ele já sabe que pino daquela placa ele vai usar para fazer aquela conexão. Depuração remota via PCI Express. Uma outra vantagem, dá para ver a imagem aqui, é a parte de análise térmica com resolução melhor, e no Design Assistant ele consegue pegar uma série de erros hoje, ou uma série de coisas que eu estou fazendo que poderia ser feitas de forma melhor no meu projeto. E eu vou ter a versão do Quartz Prime Pro disponível gratuitamente? A resposta é sim. A família Gilex 5 é uma família de baixo custo, e eu vou ter uma versão de Quartz a partir da versão 23.3, vai ser a primeira versão de Quartz com suporte a Gilex 5, que não vai ter custo, ela pode ser baixada e usada gratuitamente. Algumas outras vantagens, agora já partindo para a conclusão. Neo 5 é um RISC-V implementado, que eu implemento na FPGA. Eu tenho duas versões dele, a versão G, que é a versão genérica, e a versão M Microcontroller. Para os dois, eu tenho já o Zephyr sendo suportado, eu tenho o FreeRTOS e outros sistemas operacionais, e é um processador soft-core que a Intel não cobra pelo IP, ou seja, você pode usá-lo sem custo no seu projeto. Propriedade intelectual. A Intel já está lançando para a família Gilex 5 um conjunto completo de blocos de funções de DSP, controladores de vídeo, comunicação, interface de rede, todos já portados. E uma coisa muito legal é o Intel FPGA AI Suite. O que é isso? Eu posso pegar uma rede neural, treiná-la usando a plataforma que eu quiser, TensorFlow, PyTorch, Keras, Café e assim por diante. Importo essa rede no OpenVINO e ele vai gerar para mim uma versão em código que eu consigo agora embarcar na minha FPGA. E o interessante eu consigo definir, por exemplo, ter um trade-off entre a quantidade de FPGA de área de FPGA que eu quero usar para implementar aquela rede neural, e com isso eu consigo modular a quantidade de processamento que eu vou ter disponível para o resto do meu sistema e a quantidade de processamento que eu vou usar para implementar aquela rede neural. Isso me viabiliza, por exemplo, a implementação de câmeras com inteligência artificial embarcada implementadas numa FPGA. Uma outra maneira nova, entre aspas, da Intel, para eu desenvolver o meu projeto, é usando o OneAPI. O OneAPI é uma linguagem que usa C++ mais SQL, que é a parte da linguagem onde eu defino os controles, kernels, etc. E uma das vantagens desse cara é que eu desenvolvo meu código em C++, testo e valido num processador e peço para ele gerar um código para ser embarcado agora na FPGA, e com isso eu consigo rodar aquela funcionalidade que eu já testei, já validei no ambiente de processamento normal, na FPGA, sem ter todo o trabalho que normalmente eu tenho no desenvolvimento de código RTL. Kits de desenvolvimento, a Intel também está lançando kits de desenvolvimento, e ela vai lançar basicamente dois. Um kit padrão, como aqueles que a gente encontra no mercado, e um outro baseado num negócio chamado SOM, System on Module,
onde eu vou ter uma plaquinha pequena, uma placa base onde eu vou ter os periféricos, mas numa placa pequena eu já vou ter tudo nessa placa, processador, memória, interface, Ethernet, USB, etc. E eu posso agora depois criar minha própria placa de baixo, baseado no kit ou baseado num projeto que eu tenha, e usar esse mesmo módulo para implementar o meu sistema completo. Então, aqui está um exemplo de um kit com esse sistema de System on Module. Então, eu posso pegar uma placa com essa parte de processamento já toda implementada, testada, etc., e colocar no kit e ter as diversas interfaces que eu tenho. Bom, roadmap, então a série E, a Intel está lançando até o final aí desse ano, a série D no começo do ano que vem, e algumas das aplicações que ela já vai estar disponível são câmera para 4K, câmera 4K, por exemplo, com interface Ethernet, etc., câmera 4K e sistema de visão. Qual a diferença entre só a câmera e um sistema de visão? Na câmera, eu só tenho interface com CCD, no sistema de visão eu tenho também agora integração com inteligência artificial usando o OpenVINO para fazer a geração do código para eu embarcar em parte de inteligência artificial na própria FPGA. Na parte de controle industrial, eu tenho controle de motor com segurança, mais um PLC, controle de robô e, finalmente, controle de um robô móvel. É o line-up aí que a Intel prevê em termos de IP de soluções. E, para concluir, extensão do prazo digamos, de garantia de que os itens da Intel vão ser produzidos. Quando a Intel lança um produto novo, ela garante no mínimo 15 anos de produção. O que a Intel está fazendo para todas as linhas de produto é estendendo hoje a garantia de produção daqueles itens até 2035. Isso vale para Max 2, Max 5, Ciclone 4, Ciclone 2, 3, 4 e 5, Arria 2, Arria 5, Stratix 3, 4, 5, Max 10, Ciclone 10, Arria 10. Todos os itens da Intel agora ela está garantindo que a produção desses itens será feita até 2035. Com isso, a gente pode ter muito mais segurança no uso dos produtos da Intel. Bom, na apresentação era isso. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas faz parte. Não, é um bom motivo, né? Muita coisa para falar e eu Demais. Eu sei que tu cortou bastante coisa. Já tinha espiado aqui a apresentação dele e tinha bastante coisa além, né? Então, é muita novidade, é muita coisa para a gente apresentar, né, em 45 minutos. Então, a gente passou um pouquinho ali do previsto, mas por um bom motivo. Então, quem ainda não preencheu o nosso formulário para o sorteio da vaga de treinamento, faça agora, o link está no chat. Respondendo algumas perguntas, né? O treinamento que a gente vai executar, né, vai acontecer agora em novembro, ele não vai utilizar a Agilex 5 exatamente porque ela está acabando de sair do forno. Mas isso não inviabiliza, porque o conhecimento que a gente vai desenvolver nesse treinamento utilizando a Max 10, a gente consegue portar depois para uma Agilex 5 facilmente. Então, essa é uma das grandes vantagens também de desenvolver com tecnologia FPGA. A gente consegue começar com uma família de baixo custo e depois migrar facilmente para uma de um custo maior ou, né, que tem os recursos que o nosso projeto vai exigindo. Sim, o treinamento é online, ele é via Zoom, né, a mesma plataforma que a gente está usando aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês. Que aí, enquanto vocês vão preenchendo ali o formulário... Opa! Eu vou dando os últimos avisos, porque a gente também tem uma novidade, né? Então, para passar para vocês, e aí, depois que eu fizer esse anúncio, a gente vai para as perguntas que vocês fizeram, que eu vou fazer para o Neymar. Deixa eu compartilhar aqui. Então, como a gente viu, né, o Neymar falou bastante, ficou quase sem voz aqui, a gente não conseguiu falar tudo que tinha. E para que vocês estejam sempre em contato com a tecnologia, recebendo as novidades, né, porque essa é uma pequena parcela, a gente está lançando no Facebook a nossa comunidade FPGA Intel Maquinica.
onde a gente vai colocar todas as novidades sobre a tecnologia. Então, tem um QR Code aqui na tela, vocês podem acessar e vão ir direto para a comunidade para vocês entrarem. Ela vai estar ali com novidades. Dentre elas, né, em primeira mão, quem tiver ali vai ficar sabendo de quando a gente vai ter turma, das inscrições antecipadas, então a gente sempre faz um valor diferenciado. Então, aproveitem. O pessoal do suporte também vai colocar o link do Facebook, então quem não conseguiu pegar o QR Code, a gente vai mandar no link, no chat para vocês. O treinamento, então ele parte do básico, vai entregar, né, conteúdo básico até intermediário. Então, se é o primeiro contato de vocês, ele é super indicado. Se vocês já têm conhecimento, ele também é indicado, porque a gente vê muitas ferramentas de depuração, de projeto, boas práticas, né? Então, trazer o conhecimento, uma parcela bem pequenininha, né, do dia a dia do Neymar para o treinamento, a gente busca trazer. E na inscrição, no treinamento, né, quem se inscreve, recebe o kit D10 Lite, que tem uma Max 10, onde a gente coloca todo o conhecimento em prática, né? Então, a gente vê a teoria e já vai para a prática. A nossa próxima turma vai ser em novembro, de 27 de novembro a 1º de dezembro, no turno da tarde. Então, um curso online, ao vivo, via plataforma Azul, são 20 horas de curso divididos ao longo de uma semana. E, né, quem tiver aqui, então, e se inscreveu ali no Google Form, vai estar concorrendo a uma vaga de treinamento. Essa vaga não inclui o kit, mas vocês recebem a parte da capacitação. Então, último momento para vocês se inscreverem. Eu vou passar mais um slide, e quando eu entrar ali para as perguntas, né, direcionar para o Neymar, aí vai estar encerrado o período de inscrição, porque aí o nosso suporte precisa finalizar ali o processo para que a gente faça o sorteio para vocês. Além desse treinamento aberto, a gente possibilita que qualquer pessoa que esteja desenvolvendo um projeto ou queira levar essa capacitação para uma instituição de ensino, possa optar por montar a própria ementa do seu treinamento. Então, pode escolher o kit FPGA mais apropriado, às vezes a instituição já tem, a empresa já tem, pela modalidade presencial ou online, e a ementa, né? Então, eu já tenho uma base, eu quero ir para o intermediário avançado, eu quero ir para o avançado, eu já fiz, né, o treinamento básico. Inclusive, em seguida, a gente vai estar lançando, né, o que seria a próxima etapa, né, que hoje a gente tem o básico intermediário, que seria o nosso avançado, focando ali em Neo 5 e plataforma designer, né, trazendo essas novas tecnologias para os nossos treinamentos também. Então, fiquem ligados, principalmente na comunidade do Facebook, que lá a gente vai avisar primeiro. E tem novidade, né? Treinamento. Tem bastante coisa de treinamento vindo por aí, é verdade. Estamos com bastante coisa no forno para sair esse ano. Né? Então, a todos que estiveram aqui, obrigado. Eu vou ir para as perguntas aqui. E, então, a partir de agora, né, tá encerrado a inscrição para o sorteio, para que o nosso pessoal consiga fazer os ajustes ali. Então, em seguida, eles vão me avisar e eu vou passar a palavra para eles, mas enquanto isso, vamos às perguntas, Neymar. Teve bastante pergunta. Vamos lá. Deixa eu só complementar aqui. Tá. Então, temos aqui uma pergunta. Na família Agilex, possui o MAC e o PHY Ethernet internos ou apenas o MAC? Se você for trabalhar com 10 GB ou 25 GB, 2,5, 10 GB ou 25 GB Ethernet, você tem o MACs integrados. Para cada conjunto de 4 transceivers, você vai ter um MAC disponível. Uhum. Assim como para cada conjunto de 4 transceivers, você tem um controlador PCI Express disponível. Então, por exemplo, se eu pego uma Agilex com 24 transceivers da série E, ele vai ter 6 MACs, 10 GB ou 25 GB, dependendo da velocidade, e
6 controladores PCI Express disponíveis. Aí, de baixa velocidade até Gigabit Ethernet, aí você usa o Triple Speed Ethernet MAC, que é um soft IP. Aí você implementa usando o Fabric da FPGA e você pode usar pinos de I/O, eu não preciso usar o transceiver para fazer a interface com o PHY externo. E aí, quantos eu posso colocar? Quantos couberem, entre aspas, no Fabric, mais o número de pinos necessários para implementar. São, no caso, 4 pinos para cada interface Gigabit Ethernet no modo SGMI. Aí, se eu quiser no modo RGMI, aí são mais pinos, são 9 pinos de I/O, e você pode utilizar uma interface externa, um PHY externo com interface do tipo RGMI, Reduced Gigabit Media Independent Interface, de 10 100 mil megabits, usando os pinos de I/O o high voltage, os pinos de high voltage I/O no modo 1.8 volts. Legal. Vamos lá, mais uma pergunta. O sistema de proteção que tu mencionou, ele é apenas para FPGA ou ele pode proteger o código do processador ARM também? O SDM, o Secure Device Manager, ele gerencia as duas coisas. Então, ele vai assinar o código antes dele ser executado, vai verificar que ele tá ok e vai garantir um boot seguro do processador, além dele fazer a proteção da carga da FPGA, tanto no modo da carga inteira da FPGA, eu vou configurar a FPGA inteira, quanto no modo de reconfiguração parcial. Então, se eu preciso reconfigurar uma parte da FPGA, o bitstream de reconfiguração também pode ser criptografado passando pelo SDM, Secure Device Manager. Mais uma pergunta. A licença free do IDE Prime possui limite do tamanho do arquivo da FPGA gerado? Não. Do Quartz Pro não funciona para todos os componentes da família Agilex 5. E no caso do software, do IDE, ele não tem limite de nada. Ele é completamente aberto. Legal. O risk-free. A arquitetura de reconfiguração de tolerância de falhas foi modificada ou continua a mesma? Ela foi melhorada em relação ao que tinha tanto na Stratix 10 quanto na Agilex 7. Eu vou ter agora um sistema de validação por coluna, por coluna de blocos de lógica e de memória, e o tempo de identificação e correção de uma falha é muito menor. E se eu precisar reconfigurar, eu posso reconfigurar só um determinado pedaço, mas correção de uma única falha por bloco, ele faz de forma automática, ou seja, e numa velocidade bem maior. Por exemplo, você pega uma Synchrony 5, ele validava a FPGA inteira e não fazia correção de erro. Na Stratix 10, o ciclo de validação era de algumas dezenas de milissegundos. Na Agilex são de poucos microsegundos para identificar e corrigir uma falha numa coluna de lógica. Uma outra coisa interessante da Agilex é que para funcionalidade, para segurança funcional, eu consigo, por exemplo, reservar uma determinada área da FPGA para uma única função. Eu garanto que nenhuma rota de outros circuitos vai passar ali por cima, ou seja, nem roteamento ali dentro eu vou ter, a não ser daquele circuito. Então, se acontecer uma falha naquele ponto, eu garanto que isso não vai afetar mais nenhuma outra parte da FPGA. Bem legal. Vamos lá, mais uma. Enquanto o sorteio não está pronto. Qual a versão de software do Quartz para trabalhar com essa nova família? É o Quartz Pro. A versão Pro. Quartz Prime Pro. Mas em seguida ele vai estar disponível nas... Então, vai ter uma versão disponível gratuita sem custo para trabalhar com a Agilex 5. Legal. Hoje, todas as versões do Quartz Pro são pagas, mas com o lançamento da Agilex 5, você vai ter uma versão gratuita do Pro, que vai suportar essa família. Legal. Vamos lá. Bom, então deixa eu ver, temos mais algumas perguntas aqui referente a treinamento. Então,
O treinamento vai abranger o uso do processador ARM interno? Então, não. A gente, né, no que a gente tem ali na ementa, a gente não chega por esse já ser um conteúdo bem mais avançado. A gente vê toda a parte de descrição de hardware. Mas, dependendo do caso, se precisar, a gente pode montar um treinamento customizado. Exatamente. A nossa equipe já desenvolveu diversos projetos usando o ARM, então tem conhecimento, a gente tem, faz parte, digamos, do dia a dia. A gente tem expertise e tem o pessoal capacitado para isso, né? Então, a gente consegue montar exatamente para a necessidade, né, que for ali do teu projeto, né, ou da tua instituição. Vocês vendem os kits de desenvolvimento? Sim, temos tanto o D10 Lite que eu falei que vai para o treinamento, né? Mas a gente tem outros kits também que tem mais periféricos, tem mais recursos voltados tanto para a parte mais acadêmica, para a parte mais de desenvolvimento, né? Por ter menos periféricos ali. Inclusive com kits em estoque, ou seja, entrega imediata. Exato. Dá até para a gente colocar aqui o link para quem quiser conferir todos que a gente tem. A gente tem uma boa gama de kits disponíveis que aí chega rapidinho para vocês. Onde comprar o kit, é só entrar em contato com a gente, colocar aqui o link para vocês da loja. A gente tem uma loja online, mas também dá para entrar em contato direto com a gente. E quem ganhar a vaga, né, do treinamento, então que o pessoal tá finalizando aqui, vai ter acesso à capacitação e aí teria apenas o custo de adquirir o kit. Né? Então, ele não está incluso no sorteio e a gente utiliza ele durante o treinamento. Deixa eu colocar aqui. Então, vou mandar para vocês o link da loja. E... vamos à última pergunta e aí a gente vai para o sorteio, então. Neymar, essa versão do Quartus Free será somente para a Agilex 5? Só. Itens maiores como a Agilex 7, a Agilex 9, o suporte para essas famílias só vai estar disponível no Quartus Pro normal. Por enquanto, só essa família. Por quê? No roadmap, como a gente viu no começo da apresentação, está vindo aí a Agilex 3, que é uma versão mais simples do que a Agilex 5, mas ainda assim com um bom ganho de desempenho e uma quantidade maior de recursos, por exemplo, do que uma Ciclone 2, 3, 4 e 5. E para essa família o suporte também vai ser o Quartus Pro, a versão gratuita, Quartus Pro Lite. Legal. Vai tudo evoluindo, né? Vai tudo evoluindo. Então, aqui acho que só passou mais uma pergunta. Conseguimos trabalhar com câmera no kit D10 Lite? Sim. Na verdade, não é nem com câmera. Você consegue trabalhar direto com CCD, desde que ele tenha a interface MIP CSI. Legal. E a Intel já disponibiliza uma série de IPs. Existe um VIP, Video and Image Processing, um conjunto de IPs que permitem você, por exemplo, fazer WDR na imagem, mexer na resolução da imagem. Tem um outro IP que permite você fazer a compactação da imagem, a transmissão via RTTSP e assim por diante. Ou seja, você já tem uma série de blocos prontos que dá para você montar, por exemplo, desde a captura da imagem do CCD até transmitir isso pela internet ou visualizar via uma interface DisplayPort ou HDMI localmente sem nenhum problema. Então, acelera bastante o desenvolvimento de aplicações desse tipo e mais a parte de inteligência artificial com OpenVINO, que você consegue embarcar na FPGA e criar uma câmera inteligente, entre aspas, já com processamento de vídeo, de visão computacional. Bem legal, bastante recurso. Então, vamos para o sorteio. O pessoal do suporte tá tudo certo? Tudo certo, sim, Fran. Vocês estão me ouvindo? Olha a tela. Bom. Sim, certo. Eu vou fazer a
divisão da tela aqui Para com quem vocês. perguntou, né? Então, o nosso webinar vai estar disponível no YouTube. Então, né, vocês conseguem ver e rever todo ele no YouTube, no nosso canal. Já vou deixar também as nossas redes em seguida. Mas vamos ao sorteio. Pessoal, já estou aqui, já vou fazer o sorteio, é bem rapidinho, já subi os nomes, todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo minha tela. Sim, Só me deem um ok se estão vendo minha tela. sim, estamos vendo. Então tá, é bem rapidinho, é só clicar aqui nesse botão, já vai aparecer o nome do vencedor, tá bom? Pablo Nogueira Vale. É contigo, Fran. Obrigada, Lady. Nada. Então, Pablo, parabéns. Você manda só um oi aqui para a gente saber que você ainda está aqui com a gente. E a gente vai entrar em contato contigo, então, para finalizar, né, então, a tua inscrição, te contar tudo direitinho ali, mas você já está com essa vaga garantida no nosso treinamento. Então, para quem questionou, esse webinar vai estar disponível no YouTube. E para quem ficou com dúvidas, para quem quer saber mais, né, então, foi pouco tempo para o Neymar falar tudo que ele queria, né, mas... Bem pouco tempo. Muito pouco. Então, entre em contato com a gente pode, né, estender a conversa, falar mais, porque tem bem mais coisa para a gente falar. Quem ficou interessado no treinamento, entre em contato com a gente. Deixa eu colocar aqui. Uma outra coisa é que nós estamos planejando para o segundo semestre uma sequência de palestras técnicas sobre a família Gilec 5. Então, a gente vai anunciar isso mais para frente, mas a ideia é que a partir de setembro aí nós tenhamos pelo menos um ciclo aí de palestras sobre bem mais técnicas, entrando em bem mais detalhes sobre cada uma dos recursos da família Gilec 5 e já estão todos convidados. É isso aí. Bastante coisa para a gente ver. E aí também, né, cada pessoa se aprofunda ali no que tiver mais interesse. Então, já fica o convite do Neymar para vocês nos acompanharem nessas próximas rodas de conversa. Aqui na tela tem o nosso e-mail, nossos contatos, nossas redes sociais. Em seguida, vai ter também a comunidade, né, para a gente interagir mais. Então, convido novamente todos a estarem lá com a gente. Agradeço a presença de todos, né? Então, foi um prazer estar aqui com o Neymar. Obrigada, Neymar. Obrigado a todos pela presença também. E fico feliz com todos aqui. Espero ter agregado bastante para vocês. Entrem em contato com a gente para dúvidas e até a próxima. Até a próxima, gente.